Solo Leveling. Ragnarok capítulo 04. Soul ficou chocado com aquela cena. A besta negra que apareceu de repente estava envolta em um exoesqueleto preto, como uma espécie de armadura, e vapor preto era emitido de todo o seu corpo. A criatura, uma formiga gigante com asas, e a fumaça negra que subia de seu corpo era como uma sombra tremeluzindo. No momento em que a viu, várias memórias voltaram à mente de Soul. Eu não já ouvi em um sonho. Soul tinha certeza que conhecia aquela besta mágica. Ele já havia sonhado com inúmeras formigas no passado, e era assim que todas se pareciam na mente dele. Mas o que era aquilo que estava acontecendo? A formiga de repente se aproximou de Soul e se ajoelhou. Jovem mestre. Eu, Beru, estou aqui. Por favor, fique tranquilo. O quê? Os olhos de Soul se arregalaram. Ele estava se esforçando para entender o que aquilo significava. A formiga era tão grande que Soul tinha que olhar para cima para encará-la, mesmo que ela estivesse de joelhos. Contudo, antes que Soul pudesse responder, a expressão no rosto da besta mágica negra mudou de repente. Ele viu que o corpo de Soul tinha sido ferido pelo lobo que acabara de matar. Naquele momento, a besta negra levantou a cabeça, explodindo como uma energia de morte de todo o corpo. Aquele lobo maldito ousou machucar o corpo do jovem mestre. Vou rasgar ele inteiro. E então, o rugido horrível saiu da boca da formiga, alto o suficiente para balançar todo o museu. Queek! Naquele instante, o mundo se transformou em um inferno. Grrrr. Naquele momento, o lobo gigante, que havia sido esmagado pela formiga negra, ergueu a cabeça com coragem e avançou na direção dele, mordendo sua perna. Nhaque! A formiga então se limitou a dar um rangido e olhar para baixo. Como ousa, seu verme! Foi então que uma explosão de vapor negro aconteceu. A formiga negra chutou o lobo gigante com uma velocidade assustadora e então se arremessou contra o torso dela. O voe. O lobo gigante foi arremessado para trás sem poder sequer reagir. No entanto, a formiga foi ainda mais rápida ao disparar, indo para trás da trajetória descrita pelo lobo e o arremessando mais uma vez ao chão. Bau! Em seguida, a formiga agarrou as pernas do lobo com as duas mãos. Chaia! E, como se não tivesse feito esforço algum, partiu o corpo dele em dois. Gvaia! Ao som daquele último grito de desespero, o chão ao redor foi banhado pelo sangue negro do lobo. Aquilo não tinha sido uma batalha. Fora um massacre. A demonstração plena da fúria de um predador. O predador assustador soltou outro rugido de tremer os ossos enquanto pisoteava a carcaça do lobo. Aquele assassinato brutal fez com que todos os caçadores que adentravam no primeiro andar do museu sentissem um calafrio percorrendo a espinha. O que é isso? Tinham falado que essa era uma masmorra de rank D, mas como? Os olhares nos rostos dos caçadores variavam de espanto a pavor. Enquanto isso, o prédio tremia como se fosse desabar a qualquer momento. Mas, por algum motivo, Soul não tinha medo daquela fera. Na verdade, ele sentia saudades dela. Aquela cena só estimulou as lembranças que ficaram guardadas por tanto tempo em sua mente. O quê? É como se eu estivesse me lembrando de alguma coisa. Formiga. Que memória era aquela? Naquela vaga memória, era possível ouvir a voz de um bebê que desenhava formigas em seu caderno de desenho. Quem? TSSSCH. Uri. De repente, Soul foi tomado por uma forte dor de cabeça. Mesmo estando muito confuso, de uma coisa ele tinha certeza. Pelo menos eu estou vivo. Vitalidade. 140. E então, toda a tensão foi liberada e Soul desabou no chão. Queek! Jovem mestre. Fica calmo. Naquele momento, Soul pensou que o abraço da besta mágica que ignorara todo o resto e correrá para segurá-lo era tão quentinho. Um sorriso se formou nos lábios de Soul enquanto ele desmaiava. Ding! Você completou a missão. Resgate os sobreviventes. Número de sobreviventes resgatados:
33. Você subiu de nível. Soul estava sonhando. Aquele era o sonho em que um bebê estava sendo carregado nas costas de uma formiga. O bebê do sonho estava rindo, o que fez Soul pensar no que o deixara tão feliz. Quando o bebê sorria, a formiga também sorria. Aonde quer que o bebê fosse, a formiga sempre estava lá. A formiga vestindo um avental e alimentando o bebê com uma mamadeira. A formiga ajudando o bebê a aprender os numerais. A formiga dormindo ao lado do bebê, ambos cobertos com um mini cobertor. Se a formiga não estava por perto, o bebê chorava. Em pouco tempo, outras formigas apareciam e balançavam o bebê na tentativa de acalmá-lo. E então o bebê parava de chorar e voltava a sorrir como se nada tivesse acontecido. A formiga, vestindo um avental, aproximou-se do bebê com os olhos arregalados como se estivesse prestes a chorar. Jovem mestre, quando você ficou tão grande? Beru está tão emocionado. Em seguida, o bebê de repente cresceu e ficou na frente da formiga. Esse bebê crescido era o Soul de 22 anos. Beru. Soul repetiu esse nome inúmeras vezes em sua mente. Beru, a formiga, olhou para ele com orgulho e desatou a chorar. O propósito da minha vinda era liberar o seu selo, jovem mestre. Não imaginei que fosse conseguir removê-lo sozinho. Você é mesmo o nosso jovem mestre. Sniff. Beru ficou tão emocionado que seu choro se transformou em duas cachoeiras. Sniff. Contudo, o selo não foi completamente quebrado. Alguns dos selos mais importantes ainda continuam aqui. Beru então arrancou alguma coisa de dentro do seu peito. Ding. Você obteve item. Chave para a masmorra das sombras. Masmorra das sombras. O que é isso? Ao ler aquela mensagem estranha, Soul se sentiu estranho, mas aquilo não era um sonho. A formiga apertou a chave em sua mão e disse: por favor, use esta chave quando sentir que está pronto. Ela te mostrará tudo o que sempre era para ter sido seu, jovem mestre. Ao dizer aquelas palavras, Beru se ajoelhou e agarrou o ombro de Soul com as duas mãos. Só lembre-se de uma coisa. Os dois olhos marejados da formiga encaravam Soul profundamente. Grandes poderes requerem grandes receptáculos. Quando uma pessoa que não está preparada recebe uma força com a qual não pode lidar, seu receptáculo pode acabar não resistindo a toda a força. Grande poder. Grande receptáculo. Soul se concentrou naquelas palavras. O que estou querendo dizer é, você precisa subir de nível. Os olhos de Beru se estreitaram e ele deu um sorriso malicioso. Calafrio, depois de dizer aquilo, Beru voltou a se levantar e curvou a cabeça respeitosamente. Então, jovem senhor. Minha missão termina aqui. Queria continuar te protegendo, mas meus companheiros estão esperando por mim. Então ele piscou um olho. Mesmo que eu tenha essa aparência, sou um ótimo curandeiro. Curandeiro? Ele disse curandeiro. De todas as coisas que Soul ouvira nos últimos instantes, aquela parecerá a mais absurda. Agora preciso ir embora. Então, até o dia em que nos encontrarmos novamente, por favor, fique bem. A voz de Beru se tornou um eco enquanto. Espera. Eu ainda quero perguntar. Soul chamou com urgência, mas nenhuma voz saiu de sua boca. E, naquele momento, Soul acordou. Formiga. Soul deu um pulo e olhou em volta. Paredes brancas e cheiro de desinfetante. O garoto também foi tomado por uma onda de tranquilidade. Oh! Você está acordado? A enfermeira, que mexia no soro de Soul, olhou para ele. Esse lugar é um hospital. Não se lembra? Apareceu uma masmorra na escola. Será que foi tudo um sonho? Mesmo depois de acordado, Soul passou um bom tempo com uma expressão vazia no rosto. Que merda de sonho foi aquele? Formigas. Subir de nível. Tudo parecia tão confuso. Enquanto isso, o jornal local estava passando na TV do quarto do hospital.
O portal que surgiu na Universidade da Coreia 2 dias atrás já foi quase completamente, apesar da ocorrência de uma quebra de masmorra no meio da cidade. Especialistas dizem que o número de mortes foi milagrosamente baixo. Já se passaram 2 dias. Aparentemente, os eventos que aconteceram no museu não tinham sido sonhos. Então os sonhos de quando eu era criança eram reais. Soul finalmente se lembrou de tudo. Até de brincar com formigas gigantes. Como ele pudera ter esquecido aqueles momentos felizes até agora? Quando Soul se lembrou do Beru que viu em seu sonho, ele ficou triste. Não conseguimos nem conversar direito e ele já foi embora. Soul levantou a cabeça. Aquelas mesmas mensagens flutuantes de antes também estavam ali. Você completou a missão. Resgate os sobreviventes. A recompensa de conclusão da missão chegou. Deseja conferir a recompensa? S/N. Soul nem pensou ao dizer que aceitava sua recompensa. Depois de quase morrer várias vezes, ele sentiu que merecia ver sua recompensa, mesmo que não fosse tão boa. Você recebeu as seguintes recompensas. Recompensa 1. Mais 5 pontos distribuíveis. Recompensa 2. Mais 3 pontos de força. 8 pontos de atributos. Os olhos de Soul se arregalaram ao ver aquela recompensa maior do que ele esperava. Aparentemente, toda vez que subia de nível, todos os seus atributos também aumentavam em 1 ponto. Portanto, conseguir 8 pontos de atributo era mais do que subir de nível 1 vez. Vale a pena arriscar a vida para fazer o bem. Soul imediatamente verificou a janela de status. Janela de status. Nome: Sung Soul. Nível: 3. Classe: nenhuma. Título: nenhum. HP: 140, 140 MP. 14. Atributos: Força: 15. Vitalidade: 12. Agilidade: 12. Inteligência: 12. Sentidos: 12 pontos distribuíveis. 5. Habilidades: habilidade passiva: nenhuma. Habilidade ativa: poder dos governantes NVL. Com certeza tinha muito mais funcionalidades ali do que nos seus sonhos enquanto garoto. Antigamente, ele só podia ver o próprio nível. Não existia nada como uma janela de status. HM. Que atributo será devo aumentar? Os 3 pontos de força tinham sido aplicados automaticamente. Soul agora ponderava sobre onde gastar seus outros 5 pontos. Ao invés de sair gastando tudo, Soul pensou que queria saber mais sobre os atributos. E então, uma janela de informações apareceu na frente dele. Informações: Força. O atributo que aumenta a força e a velocidade. Também aumenta o poder de ataque. Agilidade. O atributo que aumenta a velocidade de reação do corpo. Também aumenta os reflexos e a taxa de evasão. Vitalidade. O atributo que aumenta seu HP máximo e velocidade de recuperação de HP. Inteligência. O atributo que aumenta seu MP máximo e a velocidade de recuperação de MP. Sentidos. O atributo que aumenta os 5 sentidos. Também aumenta a capacidade de perceber emergências. Depois de ler tudo aquilo, Soul sentiu que todos os atributos eram importantes. Vou pensar mais um pouco antes de me decidir. Depois de fechar a janela de status, Soul percebeu que estava com sede. Pensando bem, ele deveria ter ficado desmaiado sem beber um gole de água por 2 dias. Soul então abriu a porta do pequeno refrigerador que estava ao lado da cama para pegar um pouco de água. Clac! Mas, lá dentro, os olhos de Soul se arregalaram. Para a surpresa de Soul, Beru, que encolhera até o tamanho de um punho, estava cortando uma maçã. Vê você? Que? Beru NVL. Rank soldado. Por algum motivo, Beru, que já se apresentara com um corpo gigantesco e assustador, estava agora com uma aparência pequena e fofa enquanto estendia uma maçã para Soul com um sorriso tímido no rosto. Ele parecia um coelho. Não consegui ir embora porque fiquei sem mana.